Miqueias 7, nos diz o seguinte: Pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram, não resta uma só pessoa honesta na terra, são todos assassinos que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo, um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Não se alegrem, meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra ele. Depois disso, ele defenderá a minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei sua justiça. Então meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado e se envergonharão de ter dito: onde está o Senhor, seu Deus? Com os próprios olhos eu os verei cair. Serão pisados como lama nas ruas. Naquele dia, Israel, seus muros serão reconstruídos e suas fronteiras ampliadas. Gente de muitas terras virá até você, desde a Síria até as cidades do Egito, desde o Egito até o rio Eufrates e de mares e montes distantes. A terra, porém, ficará vazia e desolada por causa da maldade dos que nela habitam. Ó Senhor, protege teu povo com o teu cajado de pastor. Conduz este rebanho que pertence a ti. Embora vivam sozinhos num bosque no alto do Monte Carmelo, leva-os para pastar nos campos verdes de Bazã e Gileade, como faziam muito tempo atrás. Sim, realizarei grandes milagres em seu favor, como fiz quando os resgatei da terra do Egito. Todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês. Elas terão vergonha de seu pequeno poder, cobrirão a boca com as mãos e taparão os ouvidos. Como serpentes que rastejam para fora de seus esconderijos, sairão ao encontro do Senhor, nosso Deus. Terão muito temor dele e tremerão em sua presença. Que outro Deus há semelhante a ti? Que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós. Pisarás nossas maldades sob teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás tua fidelidade e teu amor, como prometestes há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, creio que todos sabem que a nossa vida é cheia de sofrimentos. Muitos deles imerecidos. Não fizemos nada para obtê-los. Porque, no final das contas, vivemos em um mundo quebrado. Um mundo cheio de doenças repentinas, cheio de tragédias, cheio de injustiças. Vivemos num mundo quebrado e por isso sofremos. Mas existem sofrimentos que não decorrem apenas de um mundo quebrado. Existem uma boa parte dos nossos sofrimentos que são devidos
e são consequências diretas dos nossos pecados. E é sobre isso que eu queria falar essa noite. Sobre os sofrimentos que passamos por conta dos nossos próprios pecados, por conta das nossas decisões erradas, por conta das nossas palavras ditas fora de ordem, fora de hora, de um jeito errado, palavras precipitadas, ações egoístas, escolhas que trazem dor. Irmãos, muitas vezes eu já preguei sobre sofrimento aqui e geralmente nós falamos sobre o sofrimento da perspectiva de que vivemos num mundo quebrado, muitas vezes sofremos, Deus tem algum propósito nisso, e meio que nós já sabemos um pouco como lidar com esse sofrimento que nós não causamos por conta de erros, decisões ou pecados nossos. Mas e quando o nosso sofrimento é devido ao nosso pecado? Primeiro, como nós podemos discernir que de fato é assim? Como nós podemos lidar com isso? Uma coisa é eu lidar com um sofrimento que Deus está impondo sobre mim e Ele diz que de alguma forma isso contribuirá para o meu bem. Mas e quando estou sofrendo por algo que eu fiz? E quando além da dor do sofrimento, há a dor da culpa? Como nós lidamos com isso? O que nós fazemos? Como reagimos? Eu creio que Miqueias capítulo 7 pode nos ajudar a mostrar um caminho para nós. O que fazer quando o nosso sofrimento decorre do nosso pecado, da nossa culpa? Antes de expor exatamente como o capítulo 7 de Miqueias pode nos ajudar nesse desafio, deixa eu te situar um pouco quem é Miqueias, quando que ele escreveu, para que ele escreveu este livro que leva o seu nome. Miqueias é um profeta de Deus que é situado na mesma época do profeta Isaías, o profeta famoso, nós lemos inclusive Isaías na liturgia. Na mesma época, Miqueias, ele morava numa cidade muito próximo de Jerusalém, na parte sul, na época do reino dividido, lembra? As 10 tribos ao norte, Israel, as 2 tribos ao sul de Judá. E aí então Miqueias ficava numa região perto ali de Jerusalém. E Miqueias profetizou no ano mais ou menos de 750 anos, no ano 750 antes de Cristo, ok? Mais ou menos ali na época de quando Isaías profetizou também. Miqueias, ele profetizou tanto contra as tribos ao norte, Israel, quanto Judá. Ele disse que a Síria invadiria as tribos ao norte, e isso acontece no ano 722 a.C., um pouquinho depois da profecia de Miqueias. Mas também Miqueias profetiza contra Judá, dizendo, ele não datou isso, né, mas em 586 a.C., a Babilônia domina sobre Judá, as tribos ao sul. Miqueias anunciou isso como um castigo de Deus pela desobediência do povo. Israel, naquele momento, vivia de uma maneira totalmente contrária à palavra de Deus. Os líderes usavam suborno, eles eram injustos em todas as maneiras como essa palavra injusta pode ser empregada. O povo de Israel estava abandonando o Senhor, adorando outros deuses. Tudo isso Miqueias está anunciando contra e dizendo: Deus vai castigar vocês. Deus vai castigar essa nação. Seja as tribos ao sul ou as tribos ao norte, seja com a Síria, seja com a Babilônia, Deus vai castigar vocês. E então, dentro desses 7 capítulos, que Miqueias mistura juízo e esperança, promessa de que Deus também restauraria o povo, temos o capítulo 7, que mais uma vez nós vemos o mesmo padrão. Miqueias começa dizendo que o povo está fazendo algo errado, que Deus está castigando o povo, mas ele faz um anúncio de esperança também neste capítulo. E assim termina o seu livro. E agora eu quero te convidar a esse caminho, para que nós aprendamos com o capítulo 7 de Miqueias, a como lidar quando o sofrimento decorre dos nossos próprios erros. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, do versículo 1 ao 6,
é que Miqueias reconhece a realidade da corrupção. Miqueias reconhece o quão no fundo do poço eles haviam chegado. E ele descreve isso de maneira bem clara. Por que eu estou falando isso? Por que isso não é óbvio demais? Irmãos, às vezes, enfrentamos certas situações na vida, sejam elas relacionais, financeiras, emocionais, profissionais, que quando ela está muito feia, como um mecanismo de autoproteção, nós deixamos de avaliar a situação tal como ela se apresenta a nós. Já aconselhei muitos casos de pessoas que, diante de problemas econômicos, preferiam não olhar para o extrato bancário, para a sua planilha, como se deixar de olhar fosse resolver o problema. Pessoas com problemas relacionais, da mesma maneira, muitas vezes deixam de olhar para isso. Pessoas com problemas emocionais deixam de olhar para isso. E Miqueias nos ajuda, em primeiro lugar, a reconhecermos a realidade do nosso problema, da nossa corrupção, da maldade que há dentro de nós e também ao redor de nós. E é isso que Miqueias faz do versículo 1 até o versículo 6. Ele fala de uma situação extremamente difícil, onde os fiéis desapareceram. Ele diz que não resta nenhuma pessoa honesta na terra. Ele fala que todos são assassinos, que preparam armadilhas para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Os juízes e governantes que deveriam estar fazendo justiça estão cobrando suborno, estão subornando as pessoas. Os mais influentes conseguem sempre o que querem e tramam para perverter a justiça. Ele diz, inclusive, que não se deve confiar em ninguém. Ele fala, maridos, não confiem nas suas esposas, nem mesmo confiem nos seus melhores amigos, pois as relações familiares estão destruídas. O filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra. E ele conclui, vivemos numa época em que os inimigos estão dentro de casa. Eu sei que, para muitos, talvez, essa descrição seja a descrição do nosso tempo. Mas Miqueias está reconhecendo aqui. Miqueias está fazendo um trabalho de reconhecer que o momento difícil que ele já estava vivendo antes do cativeiro babilônico, ou o assírio, já era um castigo de Deus. Ele diz isso nesse texto. E ele mostra que ele não romantiza o mundo e nem o seu próprio coração humano. Em outras palavras, o que Miqueias está fazendo nesses primeiros versículos é mostrar que o pecado destrói. O pecado destrói os nossos relacionamentos, o pecado destrói a nossa comunidade, o pecado destrói a justiça, o pecado destrói tudo. Por onde ele passa, a destruição. Ele reconhece que esse é um castigo merecido. Ele diz, o Senhor está nos castigando porque nós vivemos assim. O profeta olha ao redor, vê uma sociedade cheia de corrupção, violência, e ele atribui isso ao castigo de Deus. Portanto, quando nós sofremos por conta do nosso pecado, precisamos, de igual modo, reconhecer sem maquiar, sem justificar, sem transferir a culpa. Precisamos enxergar a nossa situação. Precisamos ter coragem de perceber aonde estamos e o que foi que causou isso. Precisamos olhar para o problema, por mais assustador que ele seja. Assim como diagnósticos médicos são difíceis, mas necessários, porque só há esperança de cura quando o problema é chamado pelo nome. Infelizmente, nós vivemos numa época em que temos muito receio de chamar as coisas pelo nome. Nós mudamos o nome, damos nomes mais bonitos, mais científicos, porque nós não encaramos o problema de frente. E Miqueias nos convida a isso. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, importante. Eu não quero forçar o texto de Miqueias 7 para nos ajudar a descobrir
quando o nosso sofrimento decorre do nosso pecado e quando não? Porque essa é a pergunta que talvez muitos já estão se fazendo desde o começo dessa mensagem. Ok, se tem sofrimentos que acontecem porque nós vivemos num mundo quebrado e tem sofrimentos que decorrem do meu pecado, quando eu sei qual é qual? Miqueias não vai falar sobre isso. A Bíblia nos dá diretrizes sobre isso. Eu quero rapidamente, nesse parênteses, nos dar algumas ferramentas para nos ajudar nesse discernimento, ok? Não é um discernimento fácil, tá bom? Não é sempre tão claro, mas ainda assim exige de nós essa expertise, essa intencionalidade em verificar, ok, eu estou sofrendo por qual razão? Em primeiro lugar, examine se não há algum pecado que você não está confessando a Deus ou a quem de direito. Quando o sofrimento vem acompanhado, por exemplo, de uma culpa persistente, uma culpa que você carrega o tempo todo consigo e você não consegue se livrar disso, esse é um sinal. Quando a sua consciência sempre está te acusando e você sabe que há algo de errado diante de Deus, isso são sinais de que talvez o sofrimento pelo qual você tem passado, pelo menos em parte, seja decorrente da sua postura, da sua atitude, do seu próprio pecado. Um exemplo bíblico disso é, por exemplo, o Salmo 32, quando Davi, que está fazendo a sua oração, ele diz: enquanto eu calava os meus pecados, os meus ossos se consumiam dentro de mim. O que Davi está dizendo? Ele está dizendo, enquanto eu tinha pecados não confessados, não tratados, não arrependidos, o meu corpo físico, os meus ossos se consumiam dentro de mim. Eu tinha dores, eu tinha aflições, eu passava por sofrimento. Por quê? Porque havia pecados não confessados. Portanto, em primeiro lugar, há sofrimento na sua vida, verifique se não há pecados que estão deixando de ser confessados, tratados ou arrependidos. Mas em segundo lugar, veja se não há uma consequência natural e direta do seu pecado com o seu sofrimento. Muitas vezes, Deus não precisa intervir de forma direta. O pecado traz o seu fruto amargo. Por exemplo, quem mente geralmente sofre por falta de confiança. As pessoas não confiam mais. Quem trai, destrói relacionamentos. Quem é desonesto, colhe vergonha. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Uma série de sofrimentos decorrem diretamente das nossas posturas, das nossas ações, das nossas palavras. Existem vários exemplos bíblicos disso, poderia citar Davi com Batseba, Sansão, Salomão, mas eu queria te lembrar de 1 Coríntios capítulo 11, no texto que fala sobre a ceia do Senhor, e Paulo naquela ocasião diz que muitos naquela época estavam doentes e até morriam, porque estavam tomando a ceia do Senhor de maneira indevida, sem discernir o corpo de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Que existiam sofrimentos físicos, temporais e até a morte, como disciplina de Deus para com aqueles em determinados pecados. Ou seja, há uma consequência direta entre as atitudes de não discernir o corpo de Cristo e passar por aquelas doenças físicas que até levavam à morte. Mas além disso, além de você procurar pecados não confessados através da sua consciência, do peso da culpa que você carrega, além de você perceber alguma consequência natural, alguma ligação direta entre um pecado e algum sofrimento, alguma consequência, nem sempre isso só basta. Inclusive,
eu estive refletindo essa semana, nem sempre as coisas são preto ou brancas. Às vezes há um misturado delas. Às vezes, você pode estar sofrendo, parte por conta de você viver no mundo caído, mas os seus pecados também estão envolvidos. Às vezes, é uma questão de ordem. Às vezes, o seu sofrimento começou porque você vive no mundo caído. Mas a maneira como você lidou com esse sofrimento, sendo ela pecaminosa, te afundou mais ainda no sofrimento. Não é um desafio fácil, mas nós precisamos, como um terceiro elemento aí, depois de analisar pecados não confessados, perceber ligações diretas, orar, pedir o discernimento de Deus, fazer como o salmista, que orou lá no Salmo de número 139, final do Salmo, pedir para que Deus sonde o seu coração. O Deus que conhece o seu coração, mostre se há algum caminho mau. Precisamos orar, precisamos meditar na palavra de Deus, que nos acusa, que nos mostra. Precisamos do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós incorremos no erro de ou sempre achar que os nossos sofrimentos decorrem de pecados que nós cometemos, o que pode ser um erro. Lembra quando chegaram para Jesus e perguntaram: esse homem cego de nascença, ele é assim por conta dos seus pecados ou dos seus pais? E Jesus diz: nenhum nem outro. Ele é assim para que a glória de Deus se demonstrasse nele. Ou seja, ou o livro de Jó, não é um bom exemplo? Jó, em nenhum momento estava sofrendo por algo que ele tinha feito, embora os seus amigos diziam isso para ele. Se nós não soubermos discernir, nós incorreremos no erro de sempre achar que estamos sofrendo por algo que nós fizemos. Mas também, se nós não discernirmos, nós nunca vamos perceber quando os nossos sofrimentos decorrem de algo que nós fizemos. E precisamos saber disso porque precisaremos confessar, precisaremos nos arrepender, precisaremos mudar de curso. Portanto, o discernimento é muito importante. Mas além disso, considere também, ainda fazendo parte desse parênteses importante, que a disciplina de Deus não é um juízo de Deus. A gente usa expressões que são muito equivocadas e nos trazem maneiras erradas de lidarmos com as coisas. Por exemplo, quando dizemos, eu estou pagando os meus pecados, ainda que de brincadeira, nos traz a ideia de que, de alguma forma, nós pagamos os nossos pecados com o nosso sofrimento. Ou que Deus nos condena por conta de nossos pecados. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, sabemos que Jesus foi condenado pelos nossos pecados. Jesus pagou pelos nossos pecados. Não faria nenhum sentido, se Jesus diz na cruz, está pago, está consumado, que Deus ainda nos fizesse pagar por algo que Cristo já pagou. Mas, ao invés de olharmos para o sofrimento da nossa vida que decorre do nosso pecado como um juízo de Deus, deveríamos encará-lo como uma disciplina de Deus. O mesmo Deus que Hebreus capítulo 12 diz que, como um pai, ele disciplina o filho a quem ele ama. Portanto, se há sofrimento na sua vida que decorre do seu próprio pecado, lembre-se de que esse sofrimento não visa o seu mal, muito pelo contrário, o seu bem. Ainda que na hora do sofrimento, na hora da disciplina, nunca é gostoso, o autor de Hebreus diz isso, mas ele visa um fim proveitoso. E nós devemos encarar o castigo, a aflição, o sofrimento que decorrem dos nossos pecados, não como juízos de Deus, não como formas de pagar o nosso pecado, mas como disciplina exercida por um pai amoroso. Um pai que se importa com o amadurecimento dos seus filhos. Em resumo, se o sofrimento é consequência de suas escolhas pecaminosas, confesse, se submeta à disciplina de Deus, se arrependa. Mas se não há nenhum pecado evidente na sua vida, então confie que Deus está usando o sofrimento também para amadurecer a sua fé,
também para promover maior santidade e dependência da sua parte em relação a Ele. Fechando esse grande parênteses, uma vez que nós entendemos a necessidade de reconhecermos e como reconhecermos quando o nosso sofrimento decorre do nosso pecado, como Miqueias fez, precisamos aprender com Miqueias o que fazer após isso. Miqueias 7, versículo 7 a 10, eu quero ler esse texto com você de novo, porque Miqueias diz assim: quanto a mim, eu busco o Senhor. Nós estamos sofrendo, nós estamos sendo castigados por Deus, não há ninguém para se confiar nessa nação, não há mais nenhum fiel aqui. Mas ele diz, quanto a mim, eu busco o Senhor. E eu espero, confiante que Deus me salve. Certamente Deus me ouvirá. Não se alegrem, versículo 8, meus inimigos, pois mesmo que eu caia, eu voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga. Olha só, serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra Ele. Ele reconhece que o sofrimento que ele tem passado é devido ao castigo que o Senhor tem imposto sobre ele, porque ele pecou. Mas porque ele reconhece que Deus está o disciplinando como um pai amoroso, ele diz que ele esperará de maneira paciente. Ele vai suportar o castigo, ele vai suportar a disciplina, porque ele entende que não é juízo, ele entende que é disciplina. Depois disso, ele diz, ele defenderá a minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei a sua justiça. Miqueias reconhece que pecou, que pelo menos parte da sua dor é consequência da sua própria rebeldia. Mas ao invés de se desesperar, como muitos de nós fazemos, quando o sofrimento decorre do nosso próprio pecado, nos permitindo às vezes a chegar no fundo do poço, Miqueias olha diferente. Ele reconhece o seu pecado e diz, eu vou esperar no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu serei paciente enquanto o Senhor me castiga, eu vou suportar isso. Eu sei que é para o meu bem. Eu sei que eu careço desse santo remédio, que nem sempre é gostoso ao paladar. Ele suporta a disciplina com paciência, confiante de que Deus não vai abandoná-lo. Irmãos, quando nós sofremos por nosso pecado, o caminho nunca é fugir de Deus. Embora essa seja a nossa tentação. Muitas vezes nos pegamos fugindo de Deus, fugindo da oração, fugindo da leitura bíblica, fugindo da reunião pública, do culto, porque nos sentimos culpados, porque nos sentimos indignos. E ao invés de suportarmos o sofrimento com paciência, aguardando no Deus da nossa salvação, nós fugimos dele. Mas Miqueias nos ajuda a submetermos, a esperarmos, a termos paciência. Como um pai que corrige o filho para que ele aprenda e cresça, devemos aprender que a dor não é sinal de rejeição de Deus, mas de cuidado. Portanto, nós precisamos, como Miqueias, confessar, pequei contra o Senhor. Precisamos buscar, como ele diz, quanto a mim, eu busco o Senhor em meio aos meus pecados. Eu não fujo do Senhor, como Jonas fez, mas eu corro até o Senhor. Eu espero com paciência. E ele está comprometido quando ele diz, eu voltarei a me levantar. Eu sei que eu caí. Eu sei que eu tropecei. Eu sei que eu estou no chão. Mas eu voltarei a me levantar. E então, do versículo 11 a 17, Miqueias vai mostrar o futuro que aguardava a nação de Israel. E ele mostra a esperança. Ele vê um futuro onde os muros seriam reconstruídos, onde o povo seria reunido novamente, onde Deus voltaria a agir com poder, as nações ao redor reconheceriam a glória do Senhor. E o que a gente percebe é que, em outras palavras, Miqueias está dizendo, o sofrimento do povo de Israel não tem a palavra final. Os nossos pecados não têm a palavra final. Deus é especialista em reconstruir ruínas.
Ele pode transformar o estrago que nós fizemos num palco da sua graça. A restauração de Deus é mais gloriosa que a nossa condição inicial. E então ele termina de um jeito muito majestoso. No versículo 18 ao versículo 20, os estudiosos veem aqui nos últimos versículos do livro de Miqueias como uma doxologia, uma adoração a Deus por aquilo que Deus é. E ele faz isso de uma maneira muito importante para aquela época e para a nossa. Ele faz isso através de uma comparação. No versículo 18 ele começa dizendo: que outro Deus há semelhante a ti? À luz de tudo isso, à luz dos nossos pecados, à luz de que ainda assim Deus nos castiga e vai nos restaurar, é isso que a gente viu até aqui, nossos pecados, Deus nos castiga para o nosso bem, nós devemos esperar com paciência, e Deus vai nos restaurar. À luz de tudo isso, que deuses vocês conhecem que se parece de longe com esse Deus? Lembram? Israel estava com idolatria. Que deuses das nações pagãs ao redor se parecem com esse Deus? E ele vai descrever como esse Deus se parece agora. Que perdoa a culpa do remanescente. Que esquece os pecados dos que lhe pertencem. E aqui, deixa eu fazer um parênteses. A Bíblia fala que Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Obviamente, ele fez todas as coisas. Mas se nós entendermos esquecimento aqui, ou compararmos o esquecimento que Miqueias está dizendo com o nosso esquecimento, vai ter algum problema. Porque um Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas, não pode esquecer de nada. Senão ele deixaria de ser onisciente, deixando de ser Deus. Então Deus não pode esquecer. Então o que é que Miqueias está querendo dizer quando ele diz que esse Deus inigualável, ele se esquece dos nossos pecados? A imagem aqui é a imagem que ele vai usar no final do versículo 19, quando ele diz que os nossos pecados são lançados por Deus nas profundezas do mar. Naquela época, sem a tecnologia que nós temos hoje, quando algo era jogado nas profundezas do mar, significava que você não podia resgatar. Não é que você tinha esquecido que algo tinha caído lá, mas você não conseguia trazer de volta. Trazer à tona. Quando Miqueias está dizendo que Deus se esquece dos nossos pecados, ou que ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, quer dizer, Deus não trará à tona. Por aqueles a quem Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, Deus não trará essa dívida de volta. Se Jesus diz está pago, então pago está. Se os nossos pecados estão nas profundezas do mar, não significa que Deus não sabe da existência deles, mas que Deus nunca trará de volta isso para juízo. Deus nunca se relacionará conosco através da nossa culpa, porque a nossa culpa foi jogada no fundo dos oceanos. E Miqueias está nos convidando a pensar, que Deus você conhece que faz isso? Que Deus que não traz à tona? Que Deus que aceita em si mesmo o julgamento que nós merecíamos? Que Deus é como Jesus Cristo? Miqueias está nos convidando a perceber que a última palavra não é do pecado, mas é da graça. E ele diz, que Deus podemos comparar a esse Deus? Um Deus que voltará a ter compaixão de nós, um Deus que no final do versículo 18 diz, tem prazer em mostrar o seu amor por nós. Quem nós aqui, irmãos? Quem é nós aqui? É o nós dos primeiros 6 versículos. É o nós do não há fiel na terra. É o nós do não confia em ninguém. É os nós dos pecadores miseráveis. E esse Deus tem prazer em demonstrar o seu amor. Um Deus que pisará nossas maldades sobre os seus pés, lançará os nossos pecados no mais profundo abismo, mostrará a sua fidelidade, o seu amor, como ele prometeu para gerações passadas. Ele diz, quem é como esse Deus? Ninguém, ele é inigualável, não há comparação.
E quando nós olhamos para a cruz, essa promessa se cumpre perfeitamente. Porque na cruz, o próprio Jesus foi esmagado em nosso lugar, sofreu as consequências do nosso pecado, para que os nossos pecados fossem apagados para sempre. Para que não recebêssemos o juízo de Deus, igual Jesus recebeu, mas simplesmente a disciplina amorosa, paternal, cuidadosa de Deus. Jesus é a razão de olharmos para o nosso sofrimento e não acharmos que Deus está nos punindo, e sim nos tratando como um pai amoroso faz com o seu filho rebelde. Irmãos, quando sofremos pelo nosso pecado, a única saída é nos apegarmos a esse Deus inigualável. A única saída é nos apegarmos à cruz, para que nós não fiquemos presos à culpa, para que nós não fiquemos ao chão, como Miqueias diz, mas que nós nos levantemos novamente. Irmãos, a vida é cheia de sofrimento. Alguns imerecidos, outros fruto direto do nosso pecado. Mas em ambos os casos, o caminho é o mesmo. Precisamos buscar o Senhor, esperar pacientemente no Senhor, confiar em sua graça. Mas quando o pecado, o sofrimento decorre do nosso pecado, precisamos, além disso, confiar em Deus. Agradecer a sua disciplina, o seu amor, aprendermos com os nossos erros. Não sei se você reparou, mas no hino que nós cantamos na liturgia, o hino de número 154, Segurança e Paz, existe uma estrofe muito interessante que eu gostaria de ler novamente ela para os irmãos. A estrofe segunda deste hino diz: os espinhos tantos que nos vêm sangrar, ou seja, o sofrimento, os espinhos que nos vêm sangrar, são remédios santos para nos curar. Os espinhos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo o que se passa mostra o amor de Deus. É por isso que Miqueias diz que Deus tem prazer em demonstrar o seu amor. Porque tudo que se passa mostra o amor de Deus. Até mesmo os espinhos dolorosos que nos fazem sangrar são remédios santos para nos curar. Portanto, quero terminar com breves aplicações para diferentes grupos de pessoas que talvez estejam presentes hoje aqui. Em primeiro lugar, talvez se há alguém que não se diz um cristão ainda, não reconheceu a Jesus como seu Salvador, talvez essa seja a oportunidade. O seu sofrimento talvez seja o megafone de Deus te chamando para reconhecer que você não pode se salvar sozinho. E Cristo carregou a sua culpa numa cruz. Mas talvez se você já é um convertido, talvez novo convertido, ainda imaturo, não se surpreenda quando as consequências dos seus pecados passados ainda estão presentes em sua vida. Irmãos, algo duro de ser dito, mas tem certos pecados que as suas consequências vão durar muito mais que a gente quer. Você lembra da história de Davi? Com Batseba? O que Natan disse para Davi? Natan disse: Davi, ok, se arrependeu, legal, Deus te perdoou. Mas você vai sofrer consequências disso. E por muito tempo na história de Davi, Davi continuou sofrendo as consequências disso. Mais um exemplo bíblico, e eu quero te assustar com esse. Provérbios, quando o pai está falando para o seu filho, dando conselhos de sabedoria, ele diz: fique longe da mulher adúltera. Fique longe. E aqui, nós não precisamos interpretar literalmente isso, né? Como se fosse só a mulher, mas qualquer coisa adúltera. Fique longe disso. E ele dá a razão. Porque quem comete adultério faz loucura.
e a sua vergonha não se apartará dele enquanto ele estiver aqui. A vergonha, as consequências deletérias daquele quem comete adultério não se apartarão dele nessa vida. Quem comete adultério pode ser perdoado? Com certeza, o sangue de Cristo é suficiente para perdoar esse pecado. Mas as consequências diretas, naturais desse pecado, trazem uma avalanche para a sua vida, para os seus relacionamentos. Quem comete adultério carregará a vergonha nesta vida. Eu estou dizendo isso sim para assustar. Nós não podemos ser levianos com o pecado de maneira nenhuma. Mas talvez você já cometeu esse pecado no passado e ainda de alguma maneira ele te assombra. Não se surpreenda quando as consequências dos seus pecados passados estiverem presentes na sua vida ainda depois de tanto tempo. Mas lembre-se, Deus está o disciplinando. Se você é um verdadeiro crente nele, se você é um verdadeiro filho de Deus, Deus não está punindo você por tanto tempo. Deus está disciplinando você. Se você já se arrependeu dos seus pecados foram cravados na cruz. Ah, mas eu ainda estou lidando com as consequências naturais do meu pecado. Então tenha paciência. Deus está amorosamente cuidando de você. Ainda que a dor seja necessária. Ainda que os espinhos santos sejam necessários para nos curar. Eu quero terminar com a aplicação para os cristãos já maduros. Cuidado, irmãos, com o orgulho de achar que você já superou certas falhas. A Bíblia diz, cuidado aquele que pensa estar de pé para que não caia. E se você cair, mesmo como um cristão maduro, mas que foi descuidado, não demore para se levantar. Não demore para se levantar. Eu vejo muitos irmãos que às vezes lutam com certos pecados e têm enfrentado vitórias sobre esses pecados. Em algum momento no futuro, por algum deslize, por algum orgulho de achar que já tinha superado, caem novamente. E aí nessa queda há um desânimo tão grande, há uma desesperança tão grande, porque afinal de contas achava-se que já tinha superado, e então são pessoas que às vezes se jogam no chão, não literalmente, mas ficam no fundo do poço, se entregam ao pecado. E Miqueias nos ajuda a lembrar que se nós cairmos, nós devemos nos levantar. Nós devemos voltar a andar no caminho. Não desanimar. Não pensar, quer saber, eu achei que eu tinha superado, mas eu nunca vou superar, eu nunca vou vencer isso. Não faça isso. Não é essa a esperança que Miqueias nos ajuda a confiar. Ele diz, espere no Senhor. Caminhe com o Senhor. Quanto a mim, eu buscarei o Senhor. Portanto, irmãos, a última palavra na nossa vida não será do pecado, mas da graça. Porque em Cristo, até os sofrimentos que nós mesmos provocamos podem se tornar caminhos de restauração. Em Cristo, até mesmo os sofrimentos que os nossos pecados promoveram podem se tornar caminhos de restauração.